Bom, dando início aí a esse nosso projeto de podcast, o primeiro episódio, que seria o primeiro episódio, ele valia a pontuação para uma matéria em específico, mas como era algo que a gente já conversava desde alguns meses antes, a gente decidiu manter essa estrutura e ver o que a gente consegue elaborar para poder manter esse projeto ativo. Uma coisa que a gente pretende fazer, já que somos alunos do primeiro período, estamos finalizando agora o primeiro período de medicina, a nossa ideia é tentar clarear um pouco a cabeça do pessoal que está entrando agora. Então, tentar exemplificar com as nossas experiências, com as nossas facilidades e também com as nossas limitações e tentar clarear alguma coisa aí para o pessoal que está chegando. Beleza. Então, hoje a gente vai falar das metodologias ativas, vai incluir aquilo que já nos referimos, que vai ser o PBL, vai ser o APG, vai ser como é feita a avaliação, o que é que você é avaliado, o que é que você deve trazer para a mesa de APG para ter um bom desempenho, o que é que você deve pesquisar, como é que você vai formatar os seus estudos, o que é que você quer fazer, o que é que está atrás, né? E antes de começarmos efetivamente, eu me chamo Diego, tenho 34 anos, eu já sou formado em Educação Física, eu tenho alguns cursos na área de Educação Física, eu também sou professor de Jiu-Jitsu, eu também sou policial militar, tenho algumas atribuições extra. E aí nada se constrói do nada, a nossa ideia sempre é pegar o conhecimento que a gente tem e manipulá-lo de alguma forma para poder adquirir novos conhecimentos. Pois é. Sou Daniel, tenho 24 anos e não sei nada. Né? Eu fiz uma formação, mas deixei pela metade, um curso de psicologia, que eu gostei bastante. Em Londres? Não, esse foi em Macau. Em Londres foi outra coisa. Mas um que eu gostei bastante. E, eu tenho muito amor pelo debate e coisas assim. E um amor também pelo que eu estudei aqui e o que a gente fez na medicina. É bem importante dizer que somos de realidades bem diferentes. Eu nasci e cresci aqui no Brasil, né, minha vida inteira. O Dani já tem uma realidade diferente, morou por 19 anos lá na China, então tem uma cultura bem diferente, morou por um tempo na Europa também. Então a ideia é que a gente consiga agregar esses conhecimentos junto com a metodologia que a faculdade nos proporciona. E aí tivemos como ideia criar um podcast chamado de Double D, já que é Diego e Daniel, e tentar colocar esse projeto para frente. E atrás das câmeras a gente vai estar com a Bruna, vocês não vão ver porque assim a feição dela não é boa para passar na câmera. Então de vez em quando vocês vão escutar a voz da consciência falando com a gente. Essa voz. É aquela voz. Aquela voz. Aquela voz. Bem, como a gente falou, essa parte de metodologia ativa, ela acaba fazendo com que o aluno procure de determinada maneira como ele vai atrás do conhecimento que ele precisa ter. Lá na faculdade é muito forte, sobretudo até o 8º período, é uma coisa que eles chamam de APG, que é a antiga tutoria de outras faculdades, que são os aprendizados em pequeno grupo. E a APG, propriamente dita, sempre vai estar vinculada à matéria que é chamada de SOI, a sigla de SOI, que são Sistemas Orgânicos Integrados, basicamente é anatomia, fisiologia, histologia / embriologia, e essa discussão sempre vai estar sendo elaborada numa mesa com até 10 alunos. O SOI vai ser o seu tudologia, né? Então, tudo que você vai ter que saber, você vai ter que saber em SOI. É uma matéria bastante importante, de fato, é aquela matéria que quase todas as outras matérias rodam em volta de uma forma ou outra. Então é bem importante você ter um bom desempenho nessa matéria, saber o que é que vai sair nesse APG, tudo, e saber poder desencadear o seu conhecimento aí nesse SOI. Acaba que nos é apresentado no começo da disciplina como vai ser distribuída as pessoas, né? Então já vem essa distribuição da própria instituição, não são os alunos que se escolhem, e eles são dispostos em mesas redondas de até 10 pessoas. Eu digo até 10 pessoas porque pode ser que tenha alguma turma que tenha uma quantidade menor de pessoas, então aquela mesa vai estar com 1 ou 2 pessoas a menos, às vezes acontece alguma falta, e aí acontece dessa forma. E aí, a partir dessa distribuição dos alunos na mesa, é lançado um problema, uma problematização, que é o que vai caracterizar o método de PBL, né, de problematização. Partindo disso daí, cada um, a partir daqueles objetivos traçados, vai fazer o próprio estudo e 2 ou 3 dias depois vai se reunir novamente e aí começa aquele debate de divisão de conhecimento propriamente dito. 2 papéis na mesa são muito importantes. O papel de coordenador, que ele é o cara que vai direcionar melhor e vai estabelecer tempo e a temática que vai ser debatida, que vai ser discutida dentro daquele problema proposto, bem como o papel do secretário,
E aí o secretário vai ser o responsável em procurar um artigo científico que esteja relacionado com um tema vinculado naquela APG, bem como ele vai ser o responsável em confeccionar um mapa mental que vai ser colocado no quadro para poder guiar a discussão ou pelo menos pontuar algo que vai estar sendo discutido naquele momento. Com isso tudo dito, lembre-se que todo membro, todo integrante do grupo é uma pessoa-chave, uma pessoa importante. Então, uma coisa que é até avaliada quando chegar a hora de avaliar o seu APG é se houve uma distribuição igual das falas, do tempo de fala e de conversa no grupo. Então, cabe sim ao coordenador distribuir essas falas, mas todos os integrantes do grupo têm a mesma responsabilidade de ver o seu tempo, controlar o seu tempo, falar de uma forma que deixe algo para os outros falarem e também de não ficar quieto sem falar nada. Né? Que você chegar ali e não ter nada para contribuir para o grupo, ficar ali caladinho só, ou até ficar só lendo de um papel que escreveu, não é exatamente o que se quer agora nesses APGs. E é importante falar que quando você está na APG, você também se desenvolve não só pelo ensino, mas também lidando com outras pessoas, outras personalidades, que é o que a gente vai ter futuramente no trabalho que a gente escolheu, né? Que é de ser médico, e muitas vezes você vai estar na frente de alguma equipe, muitas vezes você também vai ter que receber, entre aspas, ordem, e que você vai ter que saber também ser útil. Então, eu acho que isso também desenvolve bastante. E aí, essa confecção desse mapa mental foi algo que eu sempre estudei dessa forma, mas eu fui remodelando a forma com que eu fui fazendo meus mapas mentais. Então, assim, os primeiros mapas que a gente vai colocar aqui, não levem em consideração que não ficou lá, que mapa bem feito, mas aquela parada, a gente estava descobrindo como as coisas aconteciam e aos poucos a gente foi entendendo qual era a melhor opção da gente conseguir transformar isso daí num conhecimento que a gente conseguisse entender. Então, no primeiro problema que a gente teve, foi um problema para poder a gente entender como é que as metodologias ativas funcionavam, como é que a instituição funciona e qual é o preceito ético vinculado com aquilo dali. Nos foi passado, e aí umas 2 ou 3 matérias, inclusive, essa necessidade de estudar tanto o código ético do estudante de medicina, quanto o código ético do médico propriamente dito, e a gente conseguir relacionar isso dentro da discussão, tanto com eixos quanto com artigos, para poder conseguir fechar essa primeira problematização e conseguindo entender como efetivamente esse conhecimento ia ser difundido no decorrer do semestre. Então, eu sempre, quando saía ali alguma problematização, o pessoal que sempre estava comigo, sempre me via que ao invés de eu ir me preocupar com o objetivo propriamente que estava sendo elaborado para colocar no quadro e ter a discussão, isso na abertura do problema, enquanto o pessoal ia discutindo com os objetivos, eu ia pescando a ideia de cada um e ia pensando no que eu ia fazer no mapa mental. Porque daí quando eu chegava em casa, que eu via aquele mapa ali previamente pronto, pelo menos o esqueleto dele, junto com os objetivos que foram traçados, foram delimitados na mesa, eu conseguia ter um parâmetro de para onde é que eu iria puxar cada uma das setas. Mais uma vez, não leva em consideração um mapa bem elaborado, porque os padrões do Diego são bem altos. Melhoraram muito considerado com isso daí. Então, vamos deixar assim em mente, vamos construir aqui a cena, como é que vai ser o APG. Como você disse, Diego, ele naquele passo inicial, ele pega as ideias de muita gente para poder esquematizar o estudo dele, como vai ser. Mas vamos imaginar mesmo a cena do APG, como é que ela vai ser. Então, você vai estar na sua mesa com o resto do seu grupo e você vai receber, como eu já disse, o problema. E o problema vai ser no quadro, como se fosse aqui, e vai ser um parágrafo 2 descrevendo uma situação. E, por exemplo, João estava na emergência ou foi para uma consulta e aí ele falou com o médico e o médico explicou a ele sobre pressão e como a pressão pode afetar a saúde e a vida dele. Pronto, isso aí seria um problema. Aí, a partir disso, você e o seu grupo vão olhar para aquele problema e vão começar a ver os objetivos de estudo, o que é que você vai discutir para o próximo APG. Então, nesse caso, seria, por exemplo, descrever mecanismos de controle de pressão arterial. Pronto, alguma coisa assim do gênero, que vai ser, de fato, um dos tópicos que eu vou ter que fazer depois nos seus APGs. E assim a gente desenvolveu. Então, nesse primeiro problema, a gente precisava relacionar, como está aí no nosso mapa, o que são as metodologias ativas, quais são os tipos de metodologias ativas,
relacioná-las com a AFIA propriamente dito, apesar de ter uma nomenclatura de UNIMA ainda, hoje não é mais UNIMA, hoje é AFIA Maceió, então todas as AFIAs seguem ali a mesma diretriz. E relacionar com os preceitos éticos do estudante de medicina e ou do médico propriamente dito. Então vamos começar lá pela parte superior do nosso mapa, com as metodologias Você consegue fazer um zoom aí ou não? ativas. Vamos ver se a nossa voz da consciência consegue fazer um zoom. Não é pela tela não, viu, bicha da goiaba? É pelo trackpad, né? Isso é um computador, não... Tu me perdoa? Isso, muito bem. Consegue? Só ampliar assim, 2 dedos. Aê! Calma. É, muito bem. A voz da consciência, ela assim, às vezes ela tem alguns déficits de atenção, mas acontece. Bem, e aí, ó, como a gente falou, a gente tem lá as metodologias ativas, e aí o preceito básico das metodologias ativas é fazer com que você esteja no centro do aprendizado. Diferente do que é proposto ali para uma metodologia tradicional, onde você vai para uma aula, você escuta todo o conhecimento de alguém, nesse caso o professor, e aí você absorve aquele conhecimento, você vai fazer um resumo em cima daquele conhecimento e depois você vai para uma prova para provar que você absorveu minimamente ali aquele conhecimento. A primeira coisa de choque que vem em diferença desse estudo com o estudo tradicional é aquela coisa de que, poxa, o professor me deu um problema, agora eu não sei o que estudar, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde vou. Então, cabe a você, o aluno, até se for perguntar ao professor, ver os materiais da aula que eles recomendam com bibliografia, mas pergunte ao professor assim, seja depois da aula ou antes, que o professor ainda vai ser prestativo, onde é que eu vou ver? Onde é que eu vou procurar as coisas? O que é que eu quero achar? Então, por exemplo, na nossa bibliografia da nossa aula, recomendação de vários professores, o Tratado de Fisiologia Médica de Guyton, perfeito, excelente, muito bom. Silverthorne, Fisiologia Humana. também muito bom. Mas o que eu quero dizer com isso é que, em vez de você estar na aula, ali na plateia, como se fosse, você está ali sentado, só escrevendo o conhecimento que o professor passa ali no quadro, no PowerPoint, no que seja, a coisa que você tem que fazer primeiro é esquematizar o que é que eu quero achar e onde eu vou achar essas coisas. E depois você tem que ir atrás. Mas por que é que isso é melhor para o aluno? Isso é melhor para o aluno porque agora o aluno não está ali só passivamente recebendo alguma coisa e tentando decorar sem saber nada, né? Está ali só, eu vou decoreba. O que muda aqui é que você mesmo vai ter que correr atrás, vai ter que ver aquele conhecimento, vai ter que processar aquele conhecimento pela própria vontade. Isso já muda muita coisa. A gente vai até falar mais tarde, caso você pode até trazer para o seu APG se quiser, ensino de acordo com Levi-Vygotsky, teoria de Levi-Vygotsky, com teorias de Jean Piaget, que você pode depois ainda usar para poder explicar ali como é que funciona esse fenômeno do ensino com algo que você mesmo está atrás, processando e assimilando. É importante dizer também, era para eu ter falado isso inclusive logo no começo desse vídeo, mas é importante dizer que nós não temos nenhum tipo de vínculo profissional com a instituição. Somos alunos propriamente ditos, então assim, podem haver inconsistências de quem está falando, mas essa é a nossa vivência, essa é a nossa visão do que aconteceu conosco nesses 6 primeiros meses. Então, mais uma vez, nós não temos nenhum tipo de vínculo, isso aqui não é um vídeo promocional, então o que a gente achar que funciona, a gente vai dizer que acha que funciona, o que a gente achar que não funciona, a gente também vai dizer que acha que não funciona, e apesar do termo e apesar de terem me apertado muito antes de a gente começar isso aqui, tem um ditado que diz que quem refresca cu de pato é lagoa. E é exatamente isso. O que funcionou bem pra gente, a gente vai deixar aqui claro que funcionou bem pra gente, o que poderia ter sido diferente, a gente também vai dizer que poderia ter sido diferente. E a voz da consciência está querendo... Diga, consciência. Uma coisa que foi pra mim, que eu tinha muita dúvida, eu não estudava muito com mapa mental. E eu acho que tem dicas que eu peguei com vocês, tanto com o Daniel quanto com o Diego, que essa cabeça não é só de enfeite. Então, eu acho que vocês poderiam, tipo, dar essa dica. Tipo, cheguei agora, tô perdida, tô muito nervosa e eu não sei fazer um mapa mental. E eu vou ser o secretário da vez, né? Por onde eu começo? O que é que eu faço? Choro? Talvez. E aí aquela parada de... Todo mundo vai ter algum tipo de facilidade ou algum tipo de dificuldade diferente. A metodologia ativa acaba deixando isso muito latente. Porque assim, o Dani é como se tivesse engolido o Guyton. Não sei em qual sentido.
Mas... De graça. Mas Gaitinha. De graça. ele é o gaitinho, ele é o cara assim que ele lembra as terminologias, ele lembra exatamente o caminho, ele tem muita facilidade em fazer isso. Eu tenho a minha facilidade em relembrar das coisas, é quando eu faço ali o meu mapa, eu tenho a facilidade em lembrar a localização geográfica a qual eu coloquei determinada informação. Então aconteceu inclusive na nossa segunda programada, que a gente vai falar daqui a pouco como é o sistema de avaliação, mas na segunda programada aconteceu no dia do fechamento do problema, a gente teve a prova. E aí uma das questões abertas era sobre o processo de cicatrização. Sim, E aí a gente tinha discutido no dia anterior, a gente lembrou, fez um mantra de como é que acontece a cicatrização, e eu lembrava a localização geográfica, era do canto inferior esquerdo. Quando a gente chegar nessa PG, vocês vão ver, no canto inferior esquerdo, como é que acontecia. Então eu consegui descrever tudo lá na questão aberta, como é que acontecia a cicatrização, porque essa ferramenta do mapa mental me ajudou muito nesse sentido. Então percebam que cada um de nós aqui, a gente tem alguma metodologia. A Bruna é de desenhar e de fazer flashcard. O Daniel não faz nada. O Daniel só lê livro. Ele gosta de lê, ler. e assim, depois a gente vai falar um pouco sobre as inteligências artificiais, as metodologias e tal, em que vai facilitar algumas coisas, e eu sou o cara de fazer mapa mental. Então, assim, eu preciso fazer aquilo ali para poder eu desenvolver. O Dani vai estudar de uma forma diferente e a Bruna de uma forma diferente. Quando a gente senta, e acontece exatamente isso daqui, e percebe que agora eu falando diretamente com a câmera, é como se você estivesse fazendo parte da mesa e a gente está dividindo esse conhecimento. A APG é assim. Literalmente isso. Literalmente isso. Então vejam que a ideia é você ter turmas reduzidas. Então, por mais que entrem muitas pessoas no nosso curso, cada sala tem no máximo 30 pessoas de APG. No máximo 30 pessoas. E aí, nessa sala de 30 pessoas, cada mesa fica com 10. E aí você vai ter um professor para 30 alunos. A gente não está dizendo que o professor não tem utilidade. Até porque o nosso professor da APG, eu arrisco a dizer que se não for o melhor professor que a gente vai ter na nossa graduação inteira, vai ser um dos melhores. Professor Renato. Com certeza. Professor Renato, que inclusive em breve estará aqui conosco. Ele é biólogo, ele é um cara que tem mestrado e doutorado em farmacologia, em imunologia, ele é um cara assim, é outro nível, e ele consegue fazer com que o conhecimento seja algo palpável, seja algo próximo de você. Então, o professor funciona, nesse caso específico das metodologias ativas, como um cara que vai facilitar e vai mediar a discussão. Então, algumas vezes, eu estava falando alguma coisa e no meio do que eu estava falando tinha alguma inconsistência. Será que é assim? Daí ele fazia pensar e aí ia puxando até chegar no caminho o qual eu deveria estar. E assim ia se desenvolvendo. O Diego puxou uma coisa muito interessante agora, que eu me cobrava muito no início, que era já chegar sabendo tudo. E eu acho que o mais interessante desse método é que você vai chegar na mesa e você ainda vai aprender com todo mundo. Então isso é muito legal, inclusive, você aprender na mesa. E aí percebam que as mesas que se tinham uma participação ativa do processo, a tendência é que aquelas pessoas conseguissem enriquecer melhor o conhecimento. Já algumas mesas que o cara chega lá e fica lendo uma síntese de um chat GPT, por exemplo, cara, não vai rolar. Isso. Até porque daqui a 6 anos a gente vai estar lidando com vidas, né? Então, assim, a gente precisa efetivamente... Não vai lembrar de tudo, é humanamente impossível, mas os pontos-chave precisam estar muito claros na cabeça. Então, a importância é essa, você tem que tomar um papel ativo na sua aprendizagem, porque é bem possível, essa é uma crítica que é levada com o PBL, acho que é algo real, que é possível você ter uma pessoa ali completamente passiva, sem fazer nada, e ela vai ficar na mesa, vai deixar passar, vai agregar pouco, vai aprender pouco, isso é possível. Por isso, cabe a você, como aluno, ser ativo na sua aprendizagem. Ser ativo de chegar lá com vontade de aprender, com vontade de agregar o conhecimento, de mostrar o que você aprendeu, de discutir. Isso faz tudo parte. E o melhor de tudo é que as pessoas percebem. O professor percebe, quem é que está ali, que não quer estar lá, que não está fazendo nada, que não está contribuindo. O resto da mesa percebe, alguém que não está contribuindo, que não está agregando conhecimento. Então, cabe a você, como aluno ou como aluna, poder se manter ali como estudante interessado. Então, isso é algo que é o seu papel, é o seu primeiro papel, na verdade, é fazer isso. Eu estou aqui porque eu quero aprender medicina, que eu quero aprender este tópico, eu quero conversar com as pessoas e eu quero ser bom, quero ser o melhor. Tem que ser assim mesmo. O melhor que eu posso ser, não o melhor do que está na minha frente. A ideia não é essa. Eu e o Dani tem uma competição muito saudável
eu acertei essa questão e você errou aquela, e você isso, você aquilo, mas assim, não no sentido de colocar um ou outro para baixo, mas no sentido de, eu sei que você pode um pouco mais, ou eu consegui aprender isso daqui, aprenda isso daqui comigo, eu aprendo aquilo ali com você, e a gente sempre foi se distribuindo dessa forma. Apesar de a gente estar falando bastante da matéria de SOI, todas as matérias acabam rodando muito dessa forma. Então, a gente tinha rotação por estações, por exemplo, apesar de ainda ser em SOI, era em outro dia, era nas aulas, principalmente ali nas aulas de histologia, de fisiologia e de anatomia. Então, de ter estação de embriologia, de rodar para uma estação de histologia, e depois o professor vinha fazer algum tipo de inserção. Você é avaliado diariamente nesse tipo de aula, nas aulas de laboratório. Isso vale nota lá no final do semestre. As APGs, você acaba sendo avaliado mais ou menos a cada 3 ou 4 problemas. Então, o professor escolhe uma mesa e o professor faz a avaliação. E aí, cada professor diferente vai escolher a forma com que ele vai fazer a rotação, também de uma forma diferente. Mas, como o Dani falou lá no começo da nossa conversa, existem alguns teóricos que falam sobre isso. E eu sempre trouxe para a mesa, para essa parte de conhecimento, um cara chamado Vygotsky. E ele desenvolveu uma teoria que é chamada de zona de aprendizagem proximal. E o que isso diz? O objetivo é aproximar o indivíduo, o conhecimento que o indivíduo tem, daquele conhecimento que ele precisa ter. Na metodologia tradicional, quem faz isso é o professor. O professor acaba funcionando, tendo uma ação enzimática em catalisar o caminho do aluno entre palavras o conhecimento que ele tem. Hein? Gostou? Olha. Tem que ser assim. Esperto ele. Lembra de curtir, comentar e compartilhar, tá? Mas é aproximar o conhecimento que o aluno tem daquele que ele precisa ter. Na metodologia ativa, o professor também tem essa função, só que o aluno passa a ter também. Então, ele precisa identificar a forma com que ele consegue se aproximar de forma mais facilitada daquele conhecimento que ele precisa ter. No meu caso, eu faço a leitura ali do capítulo do livro, aí eu fiz, inclusive falando sobre tecnologias, tem uma inteligência artificial do Google chamada Notebook LM. Nossa. Aí a gente pega o livro, que hoje a gente sabe que tem a disponibilidade do livro em PDF, por exemplo, você faz o upload do livro no Notebook LM. E aí ele começa a fazer todas as respostas às perguntas que você faz baseado naquela fonte que você fez upload. Então fica muito mais difícil ter os devaneios clássicos que a gente tinha no Gemini ou que a gente tinha no ChatGPT. E a melhor parte desse Notebook LM é que quando ele dá uma resposta, ele dá uma citação na resposta em si, de onde no livro veio essa informação. Então fica bem legal para você ter esse Notebook LM como se fosse uma pesquisa, como se fosse o Google do livro, né? Aí ele dá um local no livro onde está essa informação, você pega lá e você pode ver no livro também. Então é bem legal você poder fazer isso como acompanhamento dos seus estudos, que ajuda. E aí quando eu terminava de ler o capítulo, eu jogava lá no Notebook LM e aí eu começava a fazer perguntas de coisas que para mim não estavam claras ainda, ou que eu precisava me aprofundar. Quando eu terminava de fazer isso, que eu tinha uma visão, como diria nossa amiga de sala, Bertie, né? Quando eu tinha um overview do que era aquele assunto, aí sim eu ia para um chat GPT para estruturar o que seria o meu mapa. E aí, a partir disso daí, eu ia aprofundando mais ou menos de acordo com aquilo que eu julgava ser mais ou menos importante. Pronto. Então, falando de mapa até, vamos passar aqui. Bruna, minha consciência, consegue com os 2 dedinhos assim, ó, pro lado. Peraí, viu? Que eu pra ainda cima. tô aprendendo. 2 Calma, dedos. Usa 2 dedos numa mão só. Sim, aí vou colocar em tipos. Agora sobe, assim, ó. Não precisa Gente, clicar, só calma. puxar para baixo. Com 2 dedos. Calma. 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 Pronto, deixa assim. Tá ótimo. Deixa assim. Pronto, então vamos passar aqui. Esse é o mapa que o Diego fez para o nosso primeiro APG de metodologias ativas, que Uma incluiu... desgraça. Não, tá bom. Não tá não, uma desgraça. E Menos. foi pouca coisa mesmo, assim, que teve no primeiro dia. Então, como você vê aqui, Unima, que era o nome da nossa instituição na época, né? Agora já é a Farmaceió. E depois, saindo aqui, as duas coisas. Vamos ter a Medicina Unima, que isso aqui a gente vai até explicar. É bom você saber a estrutura do curso, é bom você saber quais serão suas avaliações. Tem aqui os preceitos éticos e acho que nesse primeiro APG, não sei se já cobraram todos os preceitos éticos ou se só foi uma parte. É só para relacionar, né, com como é que as metodologias ativas iriam se relacionar dentro dos preceitos éticos e tal. Pronto, beleza. E depois aqui as metodologias ativas, que é o que a gente vai falar mais hoje. Então, como está aqui escrito, metodologia ativa, particularmente eficaz em turmas pequenas, né, que
não dá para você ter uma metodologia ativa com todo mundo participando em uma sala de 100 e tal de 200, né? Como se tivesse aquelas grandes palestras de vez. Ali não tem metodologia ativa certa. Então, uma coisa importante é que você vai ter o aluno no centro do ensino, vai ter uma participação ativa, maior interação e independência, aquelas coisas todas que você já pode achar na internet, se você for procurar algo sobre metodologia ativa. Então, aqui, justamente na medicina, o que é que a metodologia ativa significa para nós? Significa que a gente vai procurar o conhecimento, a gente depois vai pegar, agregar, vamos compartilhar esse conhecimento, e é bom nós começarmos já construir o hábito de estudar diariamente, procurar diariamente, que isso aqui vai lhe fazer estudar praticamente diariamente, não vai ter mais tempo para você poder fugir, e depois chegar na mesa e saber como pegar aquele conhecimento que você usou, que você foi pesquisar, e além de ler as suas notas, suas anotações, você saber mesmo, colocando o papel ao lado, poder olhar para alguém e explicar para essa pessoa o que é que eu aprendi ontem, o que é que eu aprendi anteontem, o que é que eu achei no livro, o que é que eu achei legal, o que é que eu achei difícil. E assim em diante irá respondendo seus objetivos. Temos aqui os diferentes tipos, né, de aprendizagem em metodologia ativa, com gamificação, o famoso PBL, que é o que a gente vai prestar mais aqui no curso de medicina, e depois várias outras, uma sala de aula invertida, aprendizado por projetos, aprendizagem entre pares, o ensino híbrido, todas essas coisas. Então, isso aqui é bom para você saber, para poder falar na aula, né? Então, uma coisa que o Diego aqui mencionou, que seria muito bom vocês pesquisarem, e isso aqui, outra vez, é parte daquela do ensino ativo, né? No final das contas, quem tem que pesquisar é você, quem tem que ir lá ver é você. Por exemplo, essa ideia do Lev Vygotsky, e outro até, que eu acho importante também bom para ver, é a ideia do Jean Piaget. Então, o Jean Piaget, ele faz muito trabalho com o desenvolvimento tipo de criança até adulto. Mas ele também tem umas ideias, umas teorias sobre como acontece a aprendizagem, que acho que é de esquemas, né? E nisso tem duas coisas que ele acha importante para uma pessoa realmente interiorizar algum conhecimento novo, e algo que acho que é muito relevante quando se fala de metodologia ativa versus uma metodologia passiva, que é a assemelhação e a acomodação. Que acho que seria esse, que é assimilation accommodation, em inglês. Ele é bilíngue, fala português e bosta. Né? Então, basicamente, você vai ter aquele conhecimento, vai semelhar ele, vai interiorizar, mas depois a parte mais difícil é você, com o que você conhece já, acomodar esse conhecimento. Então, isso é importante. Você vai ter esse conhecimento que entrou agora, mas não vou só decorá-lo. Eu vou tentar fazê-lo encaixar com o conhecimento que eu já tenho. E nisso, em tentar fazer esse conhecimento novo encaixar com o meu entendimento, eu já crio um raciocínio, eu já crio um vínculo, eu já crio uma ideia interior que eu vou manter. Então, por exemplo, quando você chega em testes, em provas, o que é que isso aqui vai melhorar? É porque você não vai chegar numa situação que vai ter uma pergunta lá sobre, por exemplo, o esôfago, aquela que saiu na questão. Pois é. Não é um bom exemplo que a gente fez um erro naquela parte. Mas, por exemplo, você em vez de eu não consegui decorar essa parte. Você, até não sabendo o decor, com o raciocínio certo, você consegue chegar na resposta correta. Então, é melhor você ter esse processo de tentar acomodar algo que você não sabe, encaixar com o conhecimento que você sabe, e nisso você raciocinar, todas as submucosas normalmente vão ter glândulas, vai ter muita glândula em uma submucosa também. Na mucosa vai ter muitas das glândulas que liberam mucina, né? Que vai ter todas essas substâncias que vão compor o muco, com calciforme, não sei o quê. Eu sei que músculo esquelético normalmente é aquele que eu consigo controlar conscientemente. E músculo liso normalmente é aquele que não é exato... Involuntário. Involuntário, obrigado, não é conscientemente. Vai ser um movimento involuntário. Então, com esses conhecimentos assim, com esses pequenos raciocínios, você consegue construir muita coisa. Então, por exemplo, se sair uma questão sobre isso numa prova, você, até sem decorar exatamente em que terço, cervical, se for torácico, se for abdominal, mas em que parte do esôfago tem músculo liso, músculo esquelético, até não decorando isso, você com esse raciocínio sabendo, olha, eu sei que eu consigo engolir. Então, é uma ação voluntária. Engolir? Eita, saliva. Mas eu consigo fazer isso? Deglutição? Então, voltando assim a essa ideia do raciocínio, o que importa é que, por exemplo, você, na situação de prova, me faz uma questão sobre, por exemplo, o esôfago, que vão perguntar das camadas, da composição, e você, da histologia, você não conseguiu decorar e chegou no momento deu um branco. Mas até você dando um branco, o fato de que anteriormente
Você lembra do processo assim de coisas que você raciocinou quando você estava aprendendo? Eu lembro, por exemplo, que músculo esquelético é músculo que normalmente eu consigo controlar voluntariamente. Músculo liso é músculo que normalmente é involuntário, eu não tenho um controle ativo desse músculo. Então, por exemplo, se sair uma pergunta de histologia sobre o esôfago, você sabe que, bem, como aqui acontece a deglutição, eu consigo controlar isso voluntariamente, aqui então a camada muscular é composta maioritariamente músculo esquelético, mas à medida que o esôfago vai descendo, ele vai então mudando a composição dessa camada para um músculo mais liso, mas não foi algo que eu decorei, mas algo que eu consegui raciocinar pelo fato de que, poxa, aqui vai acontecer os movimentos peristálticos, mas eu não estou controlando ativamente, deve ser então um músculo liso. E nisso aí só que eu tive aquele trabalho de tentar acomodar o conhecimento, de tentar raciocinar o conhecimento já quando eu estava aprendendo, em vez de só decorar, eu já tenho uma vantagem sobre se fosse só um decoreba, um método tradicional que eu não estava ali correndo atrás do conhecimento. Então é importante você fazer isso. Uma coisa importante também sobre a teoria de Piaget, de assimilação e de acomodação, é que você só vai fazer o refino daquele conhecimento com o passar do tempo. Você não vai absorver esse conhecimento de forma refinada assim que você for exposto a ele. A prova disso, que vocês vão acompanhar com o passar do tempo, é a mudança que eu tive na confecção dos mapas mentais, por exemplo. Vocês vão ver que com o passar do tempo eles vão ficando mais bem estruturados, e aí eu vou conseguindo ter outros detalhes, outras coisas, que inclusive pessoas que não usavam o mapa mental passaram a ter uma certa facilidade. O mapa começou a dar meio que uma rodadinha entre algumas pessoas do nosso período, porque acabava que era uma síntese daquilo que era importante para determinado conhecimento, que era importante para determinado assunto. Algumas coisas um pouco mais aprofundadas do que deveriam, mas normalmente tudo que era essencial estava ali presente no nosso mapa. Pois é. E aí a gente parte para os preceitos éticos, que foi uma coisa que foi bastante falada com a gente ali no começo do nosso curso, lá em agosto ainda. Estamos em final de novembro, começo de dezembro já. E aí falavam bastante com a gente sobre essa parte de preceitos éticos e que inclusive com o passar do tempo a gente foi entendendo o porquê. Acaba que no nosso país, de forma geral, a medicina continua sendo praticada e estudada por uma camada muito pequena da população. E isso acaba mexendo muito com pontos internos das pessoas. Eu diria que acaba se tendo muitas pessoas com ego muito inflado. Então, a cada semana a gente sabia de alguma coisa, tanto na instituição quanto fora, de alguma coisa que poderia ter sido resolvido, poderia ter sido contornado se levasse em consideração apenas os preceitos éticos aos quais nós fomos expostos lá no começo do nosso período. E aí vocês vão ver que no Código do Estudante de Medicina, no Código Ético do Estudante de Medicina, ele é dividido em alguns eixos, onde ele vai dizer como é que você deve se portar perante a instituição, quais são seus direitos e deveres, outros eixos falando como é que você vai se portar com o paciente, ou como é que você vai se portar com um aluno de outro período, ou com um aluno residente, ou já com o staff, né, com o médico formado que vai te acompanhar nas suas práticas diárias. E aí era um dos pontos que a gente precisava relacionar junto com a nossa metodologia ativa. É importante, outra vez, termos tudo isso em mente, porque eu acho que ajuda a colocar o estudante no papel, que é importante você assumir esse papel, que você é um estudante de medicina, que é um estudante, primeiro de tudo, né? Que curso é curso, mas que para você ser um estudante, até uma pessoa que está aqui para aprender, que está aqui para agregar mais conhecimento, não é só saber as coisas que estão no livro, é você também saber cooperar, também saber ser uma pessoa, nem que uma pessoa decente, mas uma pessoa que consiga relacionar-se bem com os outros, que consegue evitar problemas, consegue contornar situações difíceis, porque apesar de só ser um estudante, parte do aprendizado vai ser lidar com situações bastante sensíveis e bastante difíceis, e vai encontrar muitas dessas coisas vamos encontrar muitas dessas coisas ao longo do nosso aprendizado. Então, desde o início já é bom começarmos a fomentar essa atitude de alguém que possa lidar com coisas sensíveis de uma forma, sim, com respeito, de lidar com coisas difíceis, com dignidade, dar dignidade às outras pessoas e conseguir contornar esses problemas. Então, apesar de ser uma coisa que pareça assim meio subentendido, meio óbvio, é algo que tem que se dar bastante importância e até meio que um treino ativo, né? A pessoa está sempre ciente, eu estou aqui para ter dignidade, para ser um estudante de medicina, lidar com essas coisas,
e conseguir fazer tudo isso com bom proveito. Então, dê mais importância a isso do que você pensa que normalmente seria o normal. Outra coisa muito importante de preceitos éticos é você saber que não existe cadeia hierárquica entre profissões. E aí o que eu quero dizer com isso? As pessoas tendem a colocar o médico como topo da cadeia da área da saúde, onde na verdade não se tem um topo de cadeia de área de saúde. Seria um círculo da área da saúde. Então o médico nada mais é do que mais uma engrenagem de todo um sistema que não funciona de forma unilateral. E aí eu posso exemplificar isso, inclusive, com a minha primeira prática agora num centro cirúrgico, no primeiro período ainda, mas estou participando da Liga de Ortopedia, e aí tive a possibilidade de acompanhar algumas cirurgias. Eu nunca tinha entrado num centro cirúrgico. Entrei para fazer uma cirurgia de uma perna que eu quebrei. Então, assim, eu entrei na condição de paciente, não de profissional. E eu não sabia de nada, absolutamente nada. Inclusive a própria higienização das mãos, quando se fala de centro cirúrgico, é diferente de quando está se falando de um atendimento convencional, entre aspas. Então, o meu primeiro contato foi diretamente com o médico, um residente, doutor, não lembro o nome do médico, mas era um ortopedista do R3 já, inclusive muito solícito, um cara muito tranquilo. E no meu segundo contato foi com o pessoal que fazia instrumentação. Apesar de serem instrumentadores, eles também são técnicos de enfermagem. E o pessoal assim, com 10, com 15 anos de experiência, assim, com uma experiência embarcada absurda, e a todo momento tentando meio que pegar assim na minha mão e me conduzir desse jeito que funciona, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, está precisando de alguma coisa. Então assim, se colocando no meu lugar de, não, é um cara que nunca teve conhecimento com isso daqui. E deixando muito claro que a área da saúde não funciona como uma pirâmide, não é uma pirâmide. A área da saúde, na verdade, são várias engrenagenzinhas que precisam rodar justinhas, que precisam rodar juntas para poder fazer as coisas acontecerem, colocando o paciente como centro das atenções e não o profissional propriamente dito. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém vai fazer nada sozinho. Saber trabalhar em equipe é vital. E aí a gente entra, propriamente dito, no que acontece na nossa instituição. Aí, apesar de a gente ter colocado como Medicina Unima, basicamente todas as AFAs do país elas vão seguir essa mesma ideia. E aí a gente acaba tendo uma divisão muito parecida com as faculdades ditas tradicionais, em a gente ter 3 ciclos. Mas, entretanto, nós temos algumas peculiaridades. Por exemplo, no primeiro período, do primeiro ao quarto período, que é dito um período básico, um ciclo básico na medicina, a gente acaba no primeiro período, na AFIA, a gente acabou tendo alguns sistemas de estudo, alguns sistemas corporais de estudo. Então a gente teve sistema cardiovascular, sistema tegumentar, respiratório e digestório, no primeiro período. No segundo período, a gente vai matar os outros sistemas. Não matar ninguém, pelo amor de Deus. Vocês entenderam. A gente vai ter todos os outros sistemas de estudo, né? Sistema nervoso, locomotor, endócrino e tal. Lá no terceiro período, a gente vai voltar a estudar os sistemas que a gente estudou no primeiro, só que agora a gente vai estudar fisiopatologia. Então, no sistema respiratório, a gente vai começar a ver como é que acontece a fisiologia de alguma doença que acomete o sistema respiratório propriamente dito, assim como o sistema cardiovascular, ainda sem se preocupar com conduta médica propriamente dita. Então, a gente sabe como é que funciona de forma rígida, de forma saudável, de forma normal. A gente lá, daqui a um ano, a gente vai estudar como que acontece nesse mesmo sistema, quando tem algum tipo de problema, seja um problema genético, seja um problema adquirido, não interessa. E aí depois, lá no quinto, no sexto período, você vai voltar para esse mesmo sistema e aí você vai passar a ter qual o conhecimento medicamentoso, qual a hipótese clínica, qual é a conduta que você precisa ter para poder solucionar esse determinado problema. E isso vai acontecer até o 8º período. Então, normalmente, do primeiro ao quarto é chamado de ciclo básico, do quinto ao 8º semestre é o ciclo clínico e do 9º ao 12º é o internato, é o que chama de doutorando, né? E aí a ideia sempre é você estar revisitando algum conhecimento de uma forma mais aprofundada, aquela teoria da espiral, né? Então cada vez mais você vai circundando, vai abrangendo mais coisas e vai relembrando de outras coisas, até porque nós somos máquinas, né? Se a gente não acaba não exercitando ali a nossa memória, a gente acaba esquecendo. E para finalizar só aqui essa parte da medicina, do curso, é bom a gente também falar das avaliações. Então, só um pouquinho, Bruno. Abaixo. 2 dedos para cima. Aí. E
Tá vendo como você consegue? Tá vendo como consegue? Inteligência é pra pouco. Desculpa, foi mais forte que eu. Nunca tinha mexido num negócio desse. Então, dito isso, as avaliações, a gente vai ter primeiro aquelas avaliações diárias, que vão ser, como a gente já mencionou, do APG, que o que vai contar aí é a sua contribuição para o grupo, vai ser você cumprir os objetivos que o grupo esquematizou naquela problematização, e vai ser que o grupo conduzir de uma forma assim, igual a conversa, todos puderam contribuir. E os professores percebem, tá? Até com mais do que um grupo na sala, os professores percebem quem é que está ali, que não está fazendo nada, se alguém está falando demais, não está deixando chance para os outros falarem. Então, fiquem com isso em mente. Mesmo, Daniel? Você vai aprendendo com o tempo, não é? Aí depois você melhora. Mas é isso. É alguém que fica falando demais, sem deixar os outros falar. E depois também se conseguiram cumprir direito todos os objetivos lá dados. Além também de vai ter avaliação, acho que faz parte da avaliação, o mapa final que vai estar no quadro e também se vocês conseguiram entregar um artigo relevante. E depois outra avaliação diária, justamente para a SOI, que vão ter, vai vir nos laboratórios, nas áreas de multiestações, o MAPS até que já chamam. Isso também vai ver com o seu desempenho, com o seu interesse ali na aula. E normalmente essas aulas de multiestação, de laboratório, ela vai ser o professor vai explicar como é que vai ser a aula, ele vai mostrar as diferentes estações que vão ter na aula, vai separar em grupos, e os alunos vão pelas diferentes estações, normalmente com um comando em cada estação, ali para você poder acompanhar. Então, se você tiver, por exemplo, com um microscópio, está ali um slide com um corte histológico do estômago, e você vai ter ali um comando do lado. No estômago, nós temos estas estruturas, vamos ter as pregas gástricas, vamos ter células P, vamos ter aqui as diferentes camadas, e você vai chegar lá e, com o seu olho, identificar. O que eu recomendo nisso, para você ter um bom desempenho, talvez uma boa nota, lembre-se que você tem que ser ativo na aprendizagem. Então, sem ser chato ou chata, né? Chame o professor, faça perguntas, aponte uma estrutura que você achou. É esta mesma aqui, por exemplo, a camada mucosa, esta mesma aqui, a prega, eu consigo distinguir se é uma prega cardíaca, se é uma prega fúndica do fundo. E faça essas perguntas todas, mas esteja ali engajado ou engajada, sabe? E mostre o professor que você é uma pessoa que está ali engajada e normalmente você vai ter uma boa avaliação. E assim, todos os professores, e aí eu acho que a gente não vai discordar nisso, mas todos os professores são extremamente solícitos e que inclusive assim, até demonstram uma certa satisfação quando a gente chega com alguma pergunta, com alguma dúvida. Quando não sabe, também não tem o ego em dizer que não sabe, pesquisa junto com você. Já teve um professor que procurou a gente em outra sala para falar, não, na verdade era isso e aquilo. Então, assim, retirar a dúvida é uma coisa muito, muito legal. Mostrando que, cara, o conhecimento é um ciclo, você não vai parar nunca de aprender. E aí, em SOI, na maior matéria que a gente tem no nosso semestre, a gente tem as avaliações diárias de laboratório, a gente tem 5 ou 6 avaliações de mesa de APG, então é uma nota que contribui bastante no final do seu semestre. Você tem a principal prova do período, que é a prova N1, então mais ou menos no meio do semestre, a primeira nacional, todas as AFIAs param do país para poder fazer essa prova em específico, só de SOI, então vai para N1. Mais ou menos nesse mesmo período você tem o teste de progressão institucional, e aí a mesma prova que nós do primeiro período fizemos, o pessoal do 12º período também fez. Exatamente a mesma prova. São 4 horas de prova. Por aí. 4 horas de prova. 13 e tal, se não for. 120 questões, todas questões fechadas, todas questões de múltipla escolha. E aí e aí obviamente que nós do primeiro período, para tirar nota 10, precisávamos acertar 36 questões. De 120 e tal. Do segundo período tem que acertar 40 questões, e assim a cada período vai subindo um determinado número de questões para você conseguir tirar a sua nota máxima. Você também tem a prova de multiestações, assim como tem a matéria de multiestações, a gente também tem a prova de multiestações. Então são 4 questões de histologia / embriologia, 4 questões de anatomia e 4 questões de fisiologia. A cada 2 minutos roda e você vai ter que ir lá identificar ou a peça ou qual é o evento fisiológico que está acontecendo ali. E aí você tem que marcar ali as questões. De SOI, a gente vai ter ainda o segundo MAPS, né? Então a segunda prova de multiestações no final do semestre. E você também tem a prova integradora. Na integradora, a gente tem todas as questões fechadas, 20 questões, se eu não me engano.
Foram 40 questões. 40 questões. Só que daí junta as matérias de SOI, Sistemas Orgânicos Integrados, a matéria de ESC, que é Integração, Saúde, Ensino, Comunidade, e a matéria de RAM, Habilidades e Atitudes Médicas. Então junta as 40 questões e a nota que você tirar na integradora, você vai replicar para essas três outras matérias. A matéria de MCM, de Metodologia Científica, acaba rodando um pouco diferente, porque você vai ter um pré-projeto que vai ser avaliado, pré-projeto de extensão que vai ser avaliado, você tem a Nacional 1 e a Nacional 2 que também serão avaliadas, e você também tem um podcast a ser feito, que inclusive foi o que deu o nosso passo inicial para poder começar esse nosso aqui. Já na matéria de habilidades e atitudes médicas, você vai ter a N1, então você tem a Nacional 1, você tem as avaliações diárias, então todas as aulas práticas o professor está te avaliando e aí vai estar atribuindo algum tipo de nota, então você vai aprender como você vai fazer uma ausculta cardíaca, como é que você vai fazer uma ausculta pulmonar, como é que você vai fazer as medidas antropométricas, os testes de avaliação abdominal, os testes de avaliação cutâneo, enfim, todas as habilidades e atitudes médicas. E aí lá no final do semestre, que inclusive não fizemos ainda, a gente tem o OSCE, que é a prova prática dessas questões. Então você vai entrar na sala, vai ter um comando para você lá e você vai ter 4 minutos para executar aquele comando, seja afira a pressão arterial. E aí você vai ter que, considere minhas mãos higienizadas, e aí você tem que se apresentar para o paciente e você vai ter que fazer todo o protocolo preconizado na diretriz brasileira de hipertensão. Isso é uma coisa bem importante, não é algo que a AFA inventou um protocolo. Tudo preconizado pela diretriz brasileira de hipertensão. De fato, só esse ano que teve um BOzinho, de acordo com isso, porque foi na metade do ano, quando eu já estava fazendo, que foram atualizadas as diretrizes de hipertensão brasileira. Então, talvez só no momento que vai ter uma complicaçãozinha, mas o que ele diz ainda está certo, que não é nada inventado, é tudo de acordo com essas diretrizes, e obviamente com o tempo vai tudo se atualizando e mudando um pouco, né? E aí a gente tem também a matéria de PIEP, que é uma matéria de projeto, de elaboração de projeto de extensão, o qual nós fomos divididos em grupos maiores, inclusive, foi atribuído um tema e qual seria o público-alvo que a gente teria que fazer. Então a gente teve que elaborar um pré-projeto, a gente teve que fazer a apresentação desse pré-projeto, então no auditório. Tivemos também que fazer a ação propriamente dita, para depois se ter a apresentação dos resultados obtidos no projeto de extensão. E aí você vai ter nota atribuída para a execução do pré-projeto, para a apresentação do pré-projeto e para a execução do projeto propriamente dito. E assim, acaba que cada matéria vai ter um conjunto de notas que vai te levar para no mínimo 70. Você de 0 a 100, você tem que atingir no mínimo 70 pontos para poder ser considerado aprovado nessa determinada matéria. Então cada matéria vai ter um conjunto diferente ali de questões para te conduzir ao período seguinte. E nessas avaliações todas, assim, prestem atenção, é importante, obviamente, você quer ter a maior nota que puder em todas, mas, por exemplo, a N1 de SOI é um marco bem importante, vai contar bastante para a sua nota. Então é importante, quando você chegar a esse ponto, você tentar fazer um desempenho melhor possível, né? Prestar atenção com isso. E eu só queria falar um negócio assim que o Daniel puxou agora e que ontem eu estava até conversando com uma colega de sala da gente, que a N1 ela é muito importante. Muito. Tipo assim, eu arrisco a dizer que é a mais importante, porque, e não é querendo meter medo, é só que você vai precisar ter uma atenção a mais nela. E eu lembro que a gente ficou muito nervoso para programar da 1, como se dependesse da nossa vida, quando na verdade só valia 3. E eu sei que não é sobre isso, porque a gente sempre bate nessa tecla que é mais sobre o como a gente aprende e tudo mais. Mas a gente sabe que também provas, avaliações são importantes, então uma dica importante é que a N1 a gente tem que se dedicar mais. E é legal porque assim, na N1 de todas as matérias, você tem 2 questões abertas, em todas as matérias você tem 2 questões abertas, e nas 3 programadas de SOI, você também tem 2 questões abertas. Então, assim, é muito importante você não, como o Dani falou, você não decorar aquele determinado tema, aquele determinado assunto. Você entendendo aquele tema, você entendendo aquele assunto, você pode não saber exatamente o termo que estava lá no livro,
mas você vai saber explicar todo o mecanismo que acontece. E aí o professor vai conseguir fazer ali a avaliação se você efetivamente sabe, você aprendeu aquele tema, ou se você não aprendeu aquele tema. As programadas somadas, são 3 programadas no semestre. Então, 2 delas valem 3 pontos e uma delas vale 4 pontos. Então, não é uma nota, não é um número assim absurdo, mas que vai fazer uma certa diferença lá no final do semestre. A N1, a primeira nacional, são 15 questões, 13 fechadas e 2 abertas. Então, assim, ela já vai ter um peso muito maior na sua nota lá no final. Mas, como a gente sempre fala, o importante no final das contas não é a nota. A gente precisa se preocupar sim com a nota, é o que vai fazer a gente continuar avançando no curso. Mas o que a gente efetivamente precisa se preocupar é com o conhecimento que está sendo adquirido. Se você está aprendendo efetivamente ali aquele determinado assunto, legal. Se não, possivelmente você ainda não tem encontrado o seu método. E aí o seu método é o que vai fazer você continuar absorvendo conhecimento ou não. Certo, pessoal? Então, assim, dessa forma a gente encerra o conteúdo aí da primeira PG. Então, lembra de compartilhar aí com o pessoal que está começando nessa ideia nessa metodologia da AFIA. Isso pode ser que esclareça bastante para o pessoal como é que as coisas acontecem. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, lembra de procurar a gente aí nas redes sociais, manda mensagem, comenta aqui no vídeo aqui embaixo também, que a gente vai tentando se alinhar para poder entregar o melhor conteúdo possível, beleza? Somos estudantes também, e aqui somente dicas para tentar lhe ajudar, o que ajudou a gente quando a gente estava aqui começando. Então, qualquer feedback, estamos com os ouvidos abertos e vamos aprender juntos. E no mais, valeu pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.